Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, pelo menos é o que a gente espera, né? Que seja Flamengo sempre, que lute pelas vitórias, que se entregue em campo, que vença os seus jogos na luta, na garra, empate na luta, na garra, como foi contra o Palmeiras, né? Com chance inclusive de ganhar o jogo, mas a gente sabe que o Flamengo oscila, né? Oscila. E eu não tô falando só do treinador. Eu tô falando do treinador, dos próprios jogadores. Aquela bola ontem, aquela desatenção do Arão, por exemplo, que entrega a bola nos pés do jogador do Atlético Paranaense. E na sequência, não me recordo agora quem foi que vai ainda salvar a bola ali na lateral e já tropeça. Uma sequência de show de horrores. Mostra que o Flamengo, cara, não entrou, além de tudo, não entrou ligado ontem, né? Eu vi algumas críticas à atuação do Pedro, à atuação do Marinho. Primeiro eu gostaria de falar que o Marinho estava jogando num lugar completamente errado. E quando ele começa a jogar bem, que ele é colocado no lugar certo, vai para o intervalo e volta já no lugar errado de novo. O Lázaro, eu vi críticas ao Lázaro também, sendo que o Lázaro vinha numa batida muito boa, jogando muito bem, na posição correta, e ele foi colocado no lugar errado ontem. Aí eu vi pessoas falando que o Pedro, quando tem a oportunidade, ele não aproveita, ele vai mal. Como que ele vai aproveitar se ele não tem os jogadores ali próximos dele para ele poder receber a bola? E olha, teve uma bola que ele recebeu até boa e que ele quase fez o gol. Mas como a gente vai avaliar com o time todo torto? O Flamengo vinha numa franca evolução, a gente estava elogiando aqui. Foi muito bem contra o São Paulo, jogou muito bem também contra o Palmeiras. E ontem foi o que a gente viu, desanda do nada. E eu quero ter um papo reto aqui, eu não sei se isso vai chegar no Paulo Souza, eu não sei se outros torcedores também podem pensar em fazer os seus comentários. Porque eu duvido que tenha um torcedor do Flamengo que queira a saída de treinador o tempo todo, que queira que o Paulo Souza saia porque, cara, que torça para ele perder, para sair, ou para ir mal, ou para errar. Não existe isso. O torcedor do Flamengo, ele quer ganhar, ele quer vencer os seus jogos, ele quer ver o seu time jogando bem. Então eu vou ter um papo reto com o seu Paulo Souza, o técnico do Flamengo. Paulo Souza, seguinte, olha pra cá. O torcedor do Flamengo, ele quer que você tenha sucesso. Os youtubers, os jornalistas, pelo menos os rubro-negros, eles querem que você tenha sucesso. Eles estão torcendo para que esse time do Flamengo seja, né, um sucesso, para que os problemas sejam corrigidos. Só que essa questão da teimosia e da escolha errada, como foi a do jogo ontem, e que você, logo depois do gol, acerta, e depois no intervalo, volta do intervalo com o time errado de novo, isso deixa a gente sem entender. Pô, a gente quer que tudo dê certo, a gente quer que você tenha calma, tranquilidade para trabalhar. Estava numa evolução incrível. Ah, mas o Flamengo já não vai bem contra o Atlético Paranaense. Não, de um tempo para cá o Flamengo até 19, 20 ganhava do Atlético Paranaense lá. Mas o Flamengo realmente de um tempo para cá tem voltado a ratear lá na Arena da Baixada. Só que isso não é desculpa. Ah, mas aí eu vi alguns jornalistas e outros torcedores. Ah, não foi pênalti. O Isla não tocou no Cirino. A questão não é só isso, gente. É você vir, como eu falei, numa franca evolução, percebendo o posicionamento correto dos jogadores, e aí nesse jogo você parece que tá chamando uma pressão pra cima de você, cara. Tava tudo bem, a torcida, quando você chegou aí em Curitiba, a torcida cantou, olê, mistê, o Marquinho mostrou, que trabalha comigo, mostrou, pô.
A torcida cantando olê, 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 mister. Ou seja, tava com uma moral, já tava a torcida... a gente aqui no canal fez um vídeo falando que achava errado o torcedor do Flamengo ir no aeroporto fazer aeromister pro Jorge Jesus. Fizemos esse vídeo aqui. Falei que não era justo, que o Flamengo estava evoluindo, que o trabalho estava melhorando, que algumas insistências e alguns testes, algumas experiências tinham acabado, que o time estava em franca evolução e mostrava isso. Ah, Paparazzo, mas se ganhar o próximo jogo você vai elogiar. A questão não é essa. A questão é oscilar. O time que oscila não é campeão. O Flamengo tem 5 pontos em 12 disputados. É muito pouco. E a gente não quer que o Flamengo vá mal só para treinador cair, mudar de treinador. Não, a gente torce pro Flamengo. A gente torce pro Flamengo. A gente quer o Flamengo campeão. E pro Flamengo ser campeão, não pode oscilar, gente. Precisa entrar nos eixos. E se o Flamengo, e para os torcedores que estão pensando na mudança de treinador, se continuar perdendo tem que trazer, falaram de Cuca, falaram de Jorge Jesus, estão falando vários nomes. Só que para pensar, para isso acontecer, o Flamengo vai ter que continuar perdendo. Para ter uma mudança de treinador, é o desastre total do ano do Flamengo. Não adianta pensar em mudança de treinador. Ah, mas Paparazzo, então você está passando pano. Não, não é. Para a gente mudar de treinador agora, sabemos como é que funciona. Tem multa e tudo mais. O Flamengo vai ter que ter um desastre, continuar perdendo. E aí se complica no Brasileiro e em outras competições. Então esse papo reto aqui é para que chegue isso na comissão técnica. Que chegue no Paulo Souza. Porque a torcida quer o Flamengo vencendo. A torcida quer o time evoluindo como estava. E que você voltou a fazer a sua teimosia contra o Atlético Paranaense, colocando jogadores em posições erradas, como fazia quando estava mal. A gente teve 3 jogos que você acertou o posicionamento dos jogadores e você agora voltou a fazer o que estava fazendo de errado. Não, cara. Você regrediu. Você encontrou o seu erro. A gente bateu palma, falou, pô, legal, encontrou o erro, acertou tudo, e você voltou a errar. A gente quer estar do teu lado, cara. A gente não quer derrubar treinador, não. A gente quer estar do lado. A gente quer ser campeão junto. Mas o que a gente viu ontem não dá. Eu recebi aqui áudio do Alejandro Mancuso, ex-jogador do Flamengo, ele falando, cara, não é possível que ele não veja que tá errado. Que ele estava certo e ele voltou a errar. Volta pro caminho que estava antes. Ainda dá tempo. Tá certo? Eu queria pegar aqui, até para mostrar para vocês, cara, como o pessoal da imprensa já começa a trazer esses comentários. Olha aqui. Por exemplo, torcedores criticando o Marinho após a derrota do Flamengo. Por que a torcida tá criticando o Marinho? Se ele estava em posição errada. Porque o cara fica exposto, Paulo Souza, entendeu? O jogador acaba... mas tem jogador que tá mal, que tá entrando desligado? Tem jogador também que tá mal. A culpa também não é só do treinador, não. Mas o posicionamento errado atrapalha a Arrascaeta, atrapalha o Everton Ribeiro, atrapalha o Marinho, atrapalha o Lázaro. O Everton Ribeiro entrou depois, mas atrapalha o João Gomes, atrapalha o Thiago, atrapalha todo mundo. 2 elos fracos ali, que são 2 jogadores mal posicionados, atrapalha o time inteiro. Então não adianta, cara. Aí o torcedor tá reclamando do Marinho, coitado. O cara chegou e não jogou na posição correta ainda. Aí o torcedor tá reclamando do Pedro. E aí já estão falando, aí já começa. Já começa o seu Jorge Nicola, jornalista, youtuber, falando que o Flamengo pode negociar o Pedro. Aí já tem matéria aqui do Fanáticos. Partiu Palmeiras. Flamengo topa vender Pedro e define preço do atacante. Aparentemente insatisfeito e tudo mais.
Aí fala aqui que o Clube Carioca na época pagou 100 milhões para contar com o seu futebol e desde então Pedro soma bastante gols e tal. No começo da temporada o Palmeiras chegou a ficar bem perto de contar com o jogador. Não ficou perto não, o Flamengo não ia vender. O Flamengo recusou, já que não deseja reforçar um time direto e tal, um rival direto. E segundo o Jorge Nicola, está disposto a negociar o Pedro na próxima janela de transferências. No entanto, para o mercado brasileiro, Pedro só será negociado pela multa rescisória. Aí está falando de 700 milhões de reais, também não vai ser desse jeito, né? A ideia do Flamengo é não reforçar de maneira alguma qualquer clube rival. Então, segundo o Jorge Nicola, o Flamengo pode pensar em negociar o Pedro para o exterior. E aí já começam essas coisas. Que ontem, se tivesse com o posicionamento correto, né, a gente não teria torcedores aqui, como por exemplo, reclamando da negociação do Tuller, porque, né, insiste em algumas situações poupou jogador, poupou o Felipe Luiz, poupou o Davi Luiz, que a gente já tinha até falado, e eu até falei que ele escalou bem o time ontem. O problema é que ele posiciona jogadores errados e compromete todo mundo. Aí eu vi torcedor aqui até reclamando dessa venda do Tuller, possível venda para o Montpellier, que pode ser até que ele volte para o Flamengo. E a gente teve também, olha só, alguns jornalistas detonando, né? O Renato Maurício Prado, por exemplo, falou o seguinte: eu não consigo entender a cabeça do Paulo Souza em começar com Lázaro na direita e o Marinho na esquerda. Gente, o Marinho na esquerda é um quebra-galho. Se você não vai utilizar o Everton Ribeiro, o Marinho é o substituto correto. É o substituto natural. Ele não jogou bem hoje, nem na hora que passou para a direita, mas pelo menos é uma lógica. O Lázaro vinha bem na esquerda, e aí ele inverte. É aquela coisa, mas aí o cara bota na posição correta, já com o jogo rolando. E o Flamengo tinha uma finalização até tomar o gol, e teve 3 finalizações depois de tomar o gol. Ainda assim melhorou. Tá? Aí ele fala que é aquela coisa, tudo em função do seu sistema de jogo, não interessa se o jogador tem característica para isso ou aquilo, tudo tem que ser encaixado de acordo com o que ele quer no esquema de jogo, reclamando disso. E se ele não abrir mão disso, gente, tá fadado ao fracasso, e não é o que a gente quer. O Flamengo jogou bem contra o Palmeiras, muito mais pelo tesão dos jogadores, pelo tesão de tentar uma revanche da final da Libertadores. O que vimos hoje foi o que vimos no Carioca toda hora, um time que toca, não teve uma grande chance de gol. Essa é a grande verdade. O Flamengo foi um time completamente caótico. O Renato Maurício Prado falando aí. Eu vou falar para vocês, gente. É assustador. O time parece que quando ele faz essas inversões de posicionamento e tal, o time parece que não consegue né, focar na partida. Parece que nada... vai tudo errado. É o que acontecia antes daqueles últimos 3 jogos. O André Rocha, no UOL, ele falou o seguinte: o elenco não entrega tudo que promete, tem muita fama. E essa é uma outra questão também, tá? Que realmente os jogadores também não entregam. Tem a parte do técnico, mas os jogadores também não entregam e oscilam demais. Os próprios jogadores oscilam demais. E eu tenho que concordar com o André Rocha. Tem muita fama, muito nome, mas hoje entrega pouco. Os jogadores fundamentais não estão rendendo. O Flamengo precisa botar o pé no chão, ser mais humilde. Dos jogadores ao treinador. Tá aí, tá vendo? É o que eu tô falando, é tudo. Tem que se adaptar ao campeonato, se adaptar às circunstâncias e ao contexto. Às vezes tem que se adaptar. Esse time está muito pouco efetivo no ataque. A relação de chance e gol está muito baixa. Em jogo grande o time precisa criar muito para fazer gols. Quando pega um time que se fecha, não consegue. Do jeito que está, tem que se adaptar à realidade. Não está mais em 2019, estamos em 2022, né? E aí, gente, tem uma outra questão importante que até o Iago lá do Mundo Rubro-Negro, né, postou. Primeiramente, eu queria só trazer que o Flamengo se tornou a segunda equipe no Brasileirão a ter todos os jogadores que entraram em campo errando ao menos um passe. E nessa partida aí contra o Atlético Paranaense, todos erraram pelo menos um passe. O Rubro-Negro se junta ao Fortaleza, que entrou na estatística após o jogo contra o Internacional. A gente também teve o que eu falei aqui, que eu até repostei, que foi do
Aproveitamento do Paulo Souza contra equipes da Série A, 37%. Paulo Souza tem 37% de aproveitamento, gente, é muito baixo contra equipes da Série A. Matéria do Iago Martins no Mundo Rubro-Negro. Gente, isso é inadmissível, é muito pouco, precisa mudar enquanto é tempo, né? Olha só, a gente viu alguns torcedores aqui, aproveitamento, ó, 1970, CRF 1019, aproveitamento de time que cai para a Série B, infelizmente é a realidade, avisados estão. Aí um rapaz aqui, mas me juraram que com o Paulo Souza, aí mostrou aqui, ó, na Polônia com 51% de aproveitamento, no Bordeaux 40%, no Tianjin Quanjian 42%, na Fiorentina 54% e no Basel, né, 67,3% foi o melhor. Mas a média do Paulo Souza, né, que tinha me passado até 48% de aproveitamento. Aí o pessoal zoando também, chama o Renato Gaúcho. Novamente, então, ele teve 72,8% de aproveitamento. E ainda brincaram, não esqueça, Filipão tinha aproveitamento de 46%. Resultado igual, Grêmio rebaixado. Então os torcedores aí preocupados, né? Todos preocupados com o aproveitamento. E esse aproveitamento contra equipes da Série A de 37% é muito baixo, gente. Muito baixo e é preocupante. O Flamengo aí que, segundo a Isabelle Costa, nossa repórter, jogo entre Flamengo e Botafogo tem chances de ser transferido do Rio de Janeiro para Brasília. Inicialmente a partida seria realizada no Maracanã no dia 8 de maio, mas existe a possibilidade de acontecer na capital federal, tá? A possibilidade de transferência do jogo para Brasília se deve ao fato de que o Maracanã vai precisar parar por uns 10 dias para plantarem a grama de inverno. Tá? No entanto, a sequência de jogos do Flamengo fora de casa pesa também para a decisão ser tomada. Tá? Então, a chance de acontecer existe, mas essa possibilidade do jogo ser em Brasília, mas essa possibilidade esbarra também na questão dos muitos jogos fora de casa que o Flamengo tem. Queria que você comentasse aí, eu vou deixar você aqui agora com a coletiva do Paulo Souza, você que não acompanhou, a coletiva do Paulo Souza, tentando explicar um pouco do que foi essa derrota. Eu sei que você já deve estar cansado, irritado, mas você que não assistiu, fica aqui agora com a coletiva do técnico Paulo Souza após a derrota para o Atlético Paranaense. Nossos patrocinadores estão no comentário fixado, no chat fixado, também na descrição nas outras plataformas. Fica aí com a coletiva, um grande abraço, a gente espera que mude. Alô, Paulo Souza, ligar sinal de alerta aí, vamos embora, vamos acertar essa situação, vamos arrumar a casa, vamos fazer o que estava fazendo, vamos acertar essa evolução aí do time, porque regredir não dá, né, meu compadre? Vamos embora. Paulo Souza, a primeira pergunta vai ser feita para o treinador do Flamengo com essa derrota para a equipe do Atlético Paranaense. Pouca criação, na verdade, quase nada, o Flamengo quase não gol também, poucas vezes o Atlético teve que fazer. E eu queria te perguntar, o que você pediu para você fazer uma avaliação do time hoje, também o que faltou. Fala muito sobre essa dependência do Arrascaeta do time, hoje não foi tão bem assim, e eu queria que você pudesse falar sobre essa dependência do Arrascaeta. Bem, houve várias variantes, várias situações que nos condicionaram, com certeza. Condicionaram-nos, até porque nós entramos bastante bem no jogo. Os primeiros 10 minutos penso que foram bem conseguidos. E dentro da sua pergunta, não só criámos pouco, como também o nosso adversário criou pouco. Ou seja, acho que foi um jogo bem equilibrado. Acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas, porque é um jogo bastante difícil. Acho que nós inicialmente, sobretudo pelo nosso corredor esquerdo, produzimos logo bastante nos primeiros 10 minutos, com um posicionamento do Pedro, ou seja, um ponta de área. Procurámos, sobretudo, ter largura e tivéssemos capacidade também de cruzamentos. Pensámos também no Lázaro como meia da direita para poder ser um segundo ponta a aparecer
dentro da área, visto que temos normalmente bastante volume nos dois corredores laterais. E o que nos faltou, sobretudo, e quando começámos a dar maior equilíbrio ao nosso adversário, foi quando todas as nossas transições ofensivas perdemos rapidamente, ou seja, ao primeiro ou ao segundo passe, e que permitiu o nosso adversário crescesse, porque foi as duplas transições que foram criando algumas situações mais próximas da nossa baliza. Quando sofremos o golo, demos ainda mais velocidade ao jogo, mas com duas linhas defensivas do nosso adversário sempre muito curtas, muitos duelos, muita velocidade. Nós tivemos muita dificuldade em executar, precisávamos sempre de mais tempo para haver um maior controle derivado às próprias condições do terreno, que são completamente diferentes, ou seja, o controle sempre um pouco mais longe, ou sempre a quicar a bola, que permitiu o nosso adversário sempre poder pressionar mais próximo, sobretudo os nossos volantes, porque eram aqueles que inicialmente estavam mais livres para poder atrair também a linha do meio campo, e daí encontramos situações de maior espaço para um jogador como o Arrascaeta, mas temos que dar também os parabéns ao nosso adversário, que foi consistente no seu trabalho defensivo e na sua velocidade em transições. Boa noite. Campo do Flamengo, parece que o Flamengo, a questão de tomada de decisão, acho que foi ali que o Flamengo perdeu o jogo. Essa é a tua análise. E outra pergunta em relação ao Pablo, fez uma estreia, pareceu muito firme, né? Teve alguns erros, acho, de ritmo de jogo, né? Ali de cabeça, mas a estreia dele foi bastante positiva. Queria uma análise sobre o meio campo e sobre o Pablo, por favor. Obrigado. Parece-me uma análise bem clara e correta da sua parte. Em relação ao Pablo, mesmo o ritmo competitivo ou a competição em si é completamente diferente, e depois num ambiente com um campo completamente diferente, a velocidade da bola, a bola como ela bate, a conexão com outros jogadores dentro da mesma linha, parece-me a mim um jogo muito bem conseguido da parte dele. Em termos defensivos, é realmente um zagueiro muito forte em duelos, mesmo em duelos aéreos, que nos vai ajudar com certeza. Depois, em relação ao meio campo, acho que com certeza, eu penso que tivemos alguma dificuldade em ter mais pausa no jogo, maior controle do jogo, no ritmo desse mesmo jogo, como eu disse anteriormente, sobretudo após os primeiros 10, 12, 15 minutos nas nossas transições, ou sempre que o nosso bloco foi médio e ganhávamos posse, perdemos muito rápido e levou-nos a ter alguma desorganização, porque nós, quando partimos para uma transição, procuramos espaços, e nesse preciso momento é importante essa execução ser correta. Primeiro, segundo passe, terceiro passe, que nos dá a possibilidade de uma organização ofensiva. No momento em que perdemos, houve uma dupla transição do nosso adversário, que são muito rápidos e tiveram todos eles uma disponibilidade e um compromisso de trabalho sem bola muito grande, que lhes permitiu fazer duplas transições e poderem atacar um pouco mais a nossa profundidade, a nossa baliza. E pouco a pouco começamos, deu-se equilíbrio a esse mesmo jogo. E é correto, ou seja, sem dúvida, os nossos volantes são eles que têm que dar pausa, são eles que têm que a circulação, que atrair linhas áreas, sobretudo do meio campo, para depois podermos aí procurar a profundidade, como foi, por exemplo, o último lance da primeira parte, que tivemos muito bem, ou seja, pacientes,
na circulação para podermos atrair, para depois podermos jogar com o Pedro, onde no corredor central teve bem, para o aparecimento do Arrasca com uma finalização que poderia ter sido bastante melhor. Sem dúvida, ou seja, uma parte do nosso coração de criação é sem dúvida o corredor central, e hoje os nossos volantes tiveram alguma dificuldade porque precisaram de mais toques para poder ter um maior controle, para poderem conduzir o nosso jogo em termos ofensivos. E isso permitiu aos nossos adversários, que são rápidos, conhecem bem as questões da velocidade do próprio jogo, deste relevado, de poder agredir-nos e retirar-nos o tempo de tomar decisões. Poderíamos ter sido melhor? Podíamos, mas também fomos considerados. Essa questão, penso que nos condicionou. Paulo, até que ponto o desgaste dos atletas com essa sequência que vem desde o final do mês passado, ela foi condicionante para a sua opção na escalação inicial, e até que ponto isso pode ter impacto para os próximos jogos, já que além desse mês que está terminando, o Flamengo tem todo o mês de maio nessa mesma toada? Houve várias condicionantes, sem dúvida o tempo de recuperação, o número de jogos acumulados, sobretudo em alguns jogadores. Nestas condições, jogadores que têm um passado histórico de lesões, sobretudo articulares, pode condicionar o futuro breve, e daí tomarmos decisões em alguns deles de não participarem neste mesmo jogo. Depois, dentro daquilo que foi o número de jogos e o volume de jogo que foi atingido por um número de jogadores no último jogo e pelo tempo da recuperação, condicionou-nos bastante. O Everton tinha um gêmeo bastante carregado, onde nós procurámos lhe retirar o que pudéssemos neste jogo, para não se poder agravar. O próprio Gabi tinha um isquio bastante carregado, ou seja, tínhamos alguns condicionamentos iniciais em que preferimos decidir mais conservativo, procurando não irritar a zona, ou mesmo poder influenciar alguma lesão que pudéssemos perder esses mesmos jogadores durante mais tempo. E também, dentro do elenco que nós temos, como eu tenho vindo sempre a dizer, podermos utilizar, estarmos todos bem presentes. Claro que as dinâmicas são diferentes, porque, repito, o adversário é diferente, as circunstâncias do campo também são diferentes, a interação entre eles também são diferentes, mas, sobretudo, o que nos condicionou mais foi, a partir destes 12, 15 minutos, estas duplas transições. Nós perdemos muita bola após a recuperação, não conseguimos ter pausa, e isso permitiu ao nosso adversário crescer em termos de confiança e atacar-nos mais a nossa baliza com estas duplas transições. Do resto, penso que a equipa procurou, tentou até ao final, expusemos-nos na última parte, sobretudo retirando capacidade no nosso meio campo, em termos de defensivos, mas procurámos na última parte fazer um forcing de forma a podermos criar. Não criámos muito, é verdade, criámos o suficiente para podermos empatar. Faltou-nos um pouco mais de determinação, mais agressividade na procura de ganhar o espaço da frente dos adversários que defendiam dentro da área, sobretudo quando chegávamos aos corredores laterais com cruzamentos, porque tínhamos lá um bom volume de jogadores e podíamos ser muito mais agressivos nesse momento do jogo. Mas, no entanto, mais uma vez, temos adversários, e os adversários fizeram um trabalho bom que lhes permitiu ganhar. Cidão, boa noite, Paulo. Boa noite. E hoje teve um lance com o Isla, do pênalti para o Atlético Paranaense. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre o lance, porque o torcedor está bem dividido. Foi um lance bem rápido, que olhando de primeira maneira parece que foi pênalti, depois chega uma dúvida. Qual é o seu ponto de vista sobre o lance?
Bom, eu, como lhe disse, não sou eu que devo de analisar. Em termos gerais, aquilo que eu falei do jogo do Palmeiras, ou seja, em relação ao nível, hoje é completamente diferente. Acho que o nível teve personalidade, acompanhou bem o jogo, praticamente todos os seus lances foram convincentes nas tomadas de decisões, por isso acho que teve ao nível deste jogo e dar-lhe os parabéns. Não analiso isso mais da vossa parte. Sim. Tudo bom? A gente viu o Flamengo aí, pelo canal do YouTube e também pelo quarto aplicativo. Eu gostaria, nós vimos um Flamengo muito mais ofensivo no segundo tempo, buscando resultado, principalmente depois da entrada do Gato do lado do Pedro. Você acha que a gente pode ver mais vezes no campeonato, os dois jogando de um lado do outro, para tentar não só buscar o resultado, mas ter um número de gols maior, um saldo melhor? Penso que o saldo ele tem sido bastante bom, temos feito um bom número de golos. Claro, os nossos adversários têm a sua capacidade, a sua consistência, é algo que nós já viemos a fazer, sobretudo no Campeonato Carioca, por isso não está fora do nosso pensamento, mas o importante é podermos dar consistência àquilo que nós temos vindo a fazer, de forma a irmos obtendo os resultados que todos nós pretendemos e que a nossa torcida pretende de nós, para com certeza depois poder ter um sistema alternativo com outras linhas, com outro tipo de jogadores. Obrigado, Obrigado.